alunos do terceiro ano. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de língua portuguesa. Essa é a nossa terceira aula de língua portuguesa. Ela está onde? Lá Descobrindo a Gramática, na página 45. Mas antes de dar início à nossa aula, ao nosso conteúdo, vamos falar com o Papai do Céu? Vamos unir as nossas mãozinhas e vamos falar com o Papai do Céu. Vamos lá? De olhos fechados e unindo as mãos, é assim que se faz uma oração. De olhos fechados e unindo as mãos, é assim que se faz uma oração. Falar com Deus que vem do coração. Falar com Deus é assim uma oração. Baixinhos, sentados, pulando mais alto. Baixinhos, sentados, pulando mais alto. Agora que nós fizemos a nossa oração cantada, que pedimos para Deus nos proteger, mas também a gente tem que agradecer a Deus, não é só pedir. Temos que agradecer a Deus pela nossa família, pelo pão de cada dia, agradecer pelo dia que você conseguiu ver, que você conseguiu enxergar. Então, Senhor, nós te agradecemos por tudo que tem nos dado, porque o Senhor é o quê? É maravilhoso. Senhor Deus perfeito, o Senhor é o nosso refúgio. Agora, vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa. A nossa aula de língua portuguesa é encontro consonantal. Vamos lá? Vejamos que aqui nós temos um texto. O gênero textual desse texto é um poema. Vamos ler juntos? Vejamos aqui. Que bonito, o focinho do cabrito. Que elegante, a tromba do elefante. Que legal, o avestruz de quê? De avental. Vejamos aí que o autor fez, ele quis o quê? Ele quis brincar com as palavras. Observam bem que ele rimou aqui, ó, elegante com quê? Com elefante. Então, isso aqui é uma rima, preste bem atenção. Elegante com elefante. E veja aqui na outra estrofe. Legal com quê? Com avental. Então, esse poema, o autor quis brincar com as palavras e deu rimas a ela para quê? Para que esse texto tenha o quê? Mais sentido. Encontro consonantal. Aqui nós temos um conceito de quê? De encontro consonantal. O que é encontro consonantal? É o agrupamento de duas ou mais consoantes sem uma vogal intermediária. O que quer dizer intermediária? Quer dizer que não tem uma vogal entre essas consoantes. Vejamos um exemplo aqui. Nós temos a palavra flecha. Vejamos que nós temos, na palavra flecha, nós temos F, L, E, C, H-A. Na primeira sílaba fica flé, na segunda fica chá. Então, fizemos o quê? Uma divisão silábica. Mas vejam bem que o E, na primeira sílaba, ele vem depois das consoantes. O encontro consonantal vem de quem? Do F, L. Então, o que quer dizer intermediária? Que não tem uma vogal entre essas consoantes. Entre a consoante F e a consoante L. E esse pedacinho, essas duas letras são chamadas de quê? De encontro consonantal. Por que é encontro consonantal? O F, ele tem o seu som. O L também. Já no caso da palavra C, da sílaba CH, é diferente. Por quê? Porque o C tem o som, mas o H não tem.
O H não tem fonema. O H é apenas uma letra no nosso alfabeto. Existem 3 grupos de encontros consonantais. O primeiro é o próprio perfeito. Segundo, impróprio imperfeito. Terceiro, é o grupo dos mistos. Quantos grupos de encontros consonantais tem, professora? 3. O primeiro é o quê? Próprio perfeito. O segundo, impróprio imperfeito. E o terceiro, misto. Vamos ver alguns exemplos aqui. Resultante do contato da consoante L ou R, os quais ocorrem na mesma sílaba. Então, vejamos. Vamos ler as palavrinhas aqui? Atleta. Agora, a palavra atleta. Agora, vamos fazer a divisão silábica da palavra atleta. Repitam aí do outro lado que vocês estão. Atleta. Vejamos aqui. Nós fizemos o quê? Uma divisão silábica. Na primeira sílaba ficou o quê? A vogal A. Na segunda, tle. E na terceira, tá. Observe aqui, onde que está o encontro consonantal? T, L. E por que esse encontro consonantal ele é chamado de próprio perfeito? Porque eles estão na mesma sílaba. Na mesma sílaba. Quando o encontro consonantal eles permanecem na mesma sílaba, eles são chamados de próprio perfeito. Esse é o primeiro grupo do encontro consonantal. Vejamos outros exemplos. Blusa. Vamos lá. Blusa. Vamos ver quantas sílabas tem? Blusa. Eu bati quantas vezes? Bati 2 vezes. Agora vamos lá. Onde é que está o encontro consonantal? Está aqui no BL. Blu na primeira sílaba e na segunda nós temos sa. Blusa. Za. Blusa. S com som de Z. Então, por que essa palavra blusa ela é própria perfeita? Porque na divisão silábica, os encontros consonantais, eles ficam onde? Na mesma sílaba. Permanece na mesma sílaba. Nós temos aqui a palavra broche. Vamos lá, ó. Broche. Possui quantas sílabas? 2. Nós fizemos o quê? A divisão silábica. O que quer dizer divisão silábica? É a divisão das palavras em sílaba. Vejamos aqui, broche, dividir. Na primeira sílaba nós temos bro. Na segunda nós temos che, broche, para vocês entenderem melhor. Então, onde é que está o encontro consonantal? O BR. Por que BR? Porque o B, ele tem o seu som, o R também tem o seu som. Agora vamos aqui para o che. Será que aqui tem um encontro consonantal? Não, não tem. Sabe por quê? Porque o C tem fonema, a letra H não tem fonema. O que quer dizer fonema? São os sons. Sons de quê? Sons das letras. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos 3 letras e apenas o quê? 2 fonemas. Vamos na palavra crise. Crise. Vamos lá? Fazer a divisão aqui. Crise. Quantas sílabas? 2. Na palavra crise, também nós temos o S aqui, ó, na última sílaba, o S com o quê? Com som de Z. Isso é muito interessante, criança, porque nós pronunciamos, às vezes, as palavras de um jeito e escrevemos de outra forma. E para nós entendermos melhor essas regras, nós temos que ler. Então, vejamos aqui, crise. Onde é que está o encontro consonantal? CR. Eles estão em sílabas separadas? Não. Eles estão em sílabas juntas, eles estão na mesma sílaba. Isso quer dizer o quê? Próprio perfeito. Que tipo de encontro consonantal é esse, professora? Ele é o quê? Próprio perfeito. Por que é próprio perfeito? Porque eles permanecem o quê? Na mesma sílaba. Agora nós vamos para o segundo grupo. Já falamos do primeiro grupo, que era o quê? Próprio perfeito. Agora vamos para o segundo, que é impróprio imperfeito.
Por que é chamado de impróprio imperfeito? Estou falando assim para vocês entenderem melhor. Porque na divisão silábica, eles não permanecem na mesma sílaba. Eles vão o quê? Para sílabas distintas. O que quer dizer sílabas distintas? Em sílabas separadas. Aqui nós temos alguns exemplos. Nós temos a palavra advogado, admitir, corte e subsolo. Vamos lá. Vamos fazer a divisão silábica da palavra advogado. Ad, demudo, vo, ga, dó. Aí eu pergunto para vocês, o D tá junto com a letra V? Não. Eles estão o quê? Em sílabas distintas. Eles estão onde? Em sílabas separadas. Então, eles são o quê? Encontro consonantal imperfeito. Aqui, admitir. Vamos ler? Admitir. A palavra admitir tem quantas sílabas? 1, 2, 3. Eu pergunto para vocês, o D, ele está junto com a consoante M? Não. Eles estão o quê? Em sílabas separadas. Então, como é que eles são chamados? De impróprio imperfeito. Impróprio imperfeito. Por quê? Porque eles estão em sílabas separadas. Vejamos aqui, corte. Corte. Vejam aí, ó. Corte. Vejam, o R está junto com a letra T? Não. Eles estão o quê? Em sílabas distintas, em sílabas separadas. Então, eles são chamados de quê? Impróprios imperfeito. Subsolo. Subsolo. Vejamos, vamos fazer a separação silábica da palavra subsolo. Vejamos aqui. Sub, o B mudo, sol, ló. Então, subsolo. Vejam, quantas sílabas tem a palavra subsolo? 3 sílabas. Quantas sílabas tem a palavra subsolo? 3 sílabas. E que tipo de encontro consonantal é esse? Ele é impróprio imperfeito. Por quê? Porque eles estão em sílabas separadas. Agora, aqui é o terceiro grupo, criança. Preste bem atenção. Vejamos aqui, encontros consonantais que surgem no início dos vocábulos e são inseparáveis na divisão silábica. Vejamos aqui, nós temos a palavra gnomo. Veja aqui, ó, GN. Eles estão o quê? Juntos aqui, ó. Preste bem atenção. Pneumonia. Outra palavra, vamos lá? Pneumonia. Psicose. O que quer dizer psicose? Peusudó. Peusudó. Então, essas palavras pertencem ao quê? Ao terceiro grupo dos encontros consonantais, que é chamado de mistos. Não é próprio perfeito, não é impróprio imperfeito. Esse terceiro grupo é chamado de quê? Encontros consonantais mistos. Vejamos aqui, vou fazer uma rápida revisão. De que nós estávamos falando? Falando de quê? De encontro consonantal. Quantos grupos, como é classificado o encontro consonantal? Ele é classificado em 3 grupos. Primeiro grupo, do próprio perfeito. Segundo grupo, impróprio imperfeito. E o terceiro grupo, mistos. Essa, meus queridos alunos, foi a nossa aula de hoje. E falamos sobre o quê? Sobre encontro consonantal. E aqui está a nossa agenda. Está aqui português, responder a página 78 e 79. Por que eu coloquei essas 2 páginas? Porque era apenas uma revisão dos conteúdos que nós já demos, que nós já vimos. Então, foi colocado essas 2 páginas para vocês. Vejamos aqui a gramática. Responder as páginas 45 até a 48. Por que nós colocamos assim? Porque tem o quê? Tem as ortografias. Então, as ortografias, elas estão o quê? Junto com o nosso conteúdo de gramática, que foi o quê? Encontro consonantal. Até a próxima aula. Tchau.